Toró foi anunciado como novo reforço do Atlético Goianiense para 2021 na última sexta-feira. O atacante foi cedido pelo São Paulo por empréstimo até o fim da temporada, com o clube goiano pagando seu salário de forma integral. O São Paulo já havia emprestado o Toró para o Sport no início do ano, mas o Leão, de acordo com o atleta e seu staff, não honrou com os compromissos acordados, atrasando salários. Dessa forma, o empresário do jogador optou por rescindir o contrato do atacante com o time pernambucano. A ideia do São Paulo é dar rodagem a Toró para que ele volte ao clube mais preparado para voltar a entregar aquilo que é esperado. O atacante tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022 e vê no Atlético a oportunidade de fazer uma boa Série A e convencer o técnico Crespo de que tem potencial para integrar o elenco do São Paulo. Após um grande começo de temporada, a situação de Pablo no São Paulo tem ido de mal a pior nas últimas partidas, recebendo cada vez menos minutos no ataque do São Paulo. O atacante já chegou a receber sondagens de outros clubes e vive um momento ruim no time do Morumbi. A temporada do centroavante começou muito bem, recebendo oportunidades como titular no ataque do São Paulo durante o Paulistão. O atleta foi o artilheiro do time no torneio e peça fundamental para o título do São Paulo. Após a competição, o atleta ainda entrou em campo contra o 4 de julho do Piauí pela Copa do Brasil e marcou 3 gols, sendo o homem do jogo na vitória por 9-1 e garantiu a classificação do São Paulo. No Brasileirão, porém, o atacante começou a perder espaço. Nas primeiras 11 partidas da competição, o jogador entrou em campo somente 7 vezes, das quais começou jogando em apenas 3 ocasiões. No total, a média de minutos jogados por jogo do atacante é de 35 minutos. Nas 7 atuações no Brasileirão, Pablo não fez nenhum gol. Nos casos contra o Corinthians e Santos, o atleta ficou no banco com Crespo, optando por Vitor Bueno como substituto do ataque são paulino. No empate contra o Racing na última terça-feira pela Libertadores, o atacante ficou no banco com Vitor Bueno e até mesmo o recém-promovido ao profissional Marquinhos foram escolhidos pelo técnico para melhorar o poder de ataque são paulino. Com poucas oportunidades, o atacante parece ser a terceira ou até mesmo a quarta opção para o ataque do São Paulo, mesmo com desfalques importantes no setor. Recentemente, Pablo recebeu sondagens do Internacional, mas chegou a 7 partidas pelo São Paulo no Brasileirão e não pode mais se transferir para nenhuma equipe que também dispute o torneio. Com um ritmo intenso de jogos pela frente e atacantes no DM, Pablo pode receber uma nova chance nesse sábado contra o Fortaleza pelo Brasileirão no Morumbi. O zagueiro Maicon movimentou as redes sociais na última sexta-feira. Livre no mercado, o zagueiro alimentou rumores sobre uma possível volta ao São Paulo, clube que defendeu em 2016. O zagueiro respondeu um comentário do volante Petros, que costuma falar abertamente a respeito de assuntos sobre o tricolor. Questionado quando ele faria o anúncio, o que mexeu com a torcida de São Paulo nas redes sociais. Maicon está sem clube desde junho, quando deixou o Al-Nassr da Arábia Saudita e pode assinar contrato de graça com outra equipe. Atualmente o São Paulo conta com Arboleda, Bruno Alves, Miranda, Léo, Diego Costa, Valls e Rodrigo para a defesa. Recentemente, o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, revelou que Maicon esteve perto de voltar ao clube, mas seu acerto com o Al-Nassr afastou qualquer possibilidade de voltar à época. Maicon defendeu o São Paulo em 2016 e disputou 48 jogos e anotou 3 gols. Orejuela pode pintar como novidade do São Paulo nesse sábado contra o Fortaleza pelo Brasileirão no Morumbi. O lateral direito vem sendo pouco utilizado por Crespo, mas diante da importância do confronto de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Racing na Argentina, uma nova oportunidade pode cair em seu colo. Orejuela foi um dos primeiros reforços do São Paulo para a temporada 2021, mas passado quase 6 meses, o colombiano ainda encara dificuldades de adaptação, mesmo tendo atuado no futebol brasileiro por Cruzeiro e Grêmio. O lateral direito soma apenas 5 partidas com a camisa do São Paulo. Logo em sua estreia contra o Rentistas do Uruguai pela Libertadores, balançou as redes indicando que seria um jogador importante no elenco, mas pelo menos por enquanto não vingou.
Das 5 partidas em que esteve em campo, todas elas como titular, Orejuela só não foi substituído em uma. Na derrota para o 4 de julho pela Copa do Brasil, ele também encarou o Racing e o Sport Cristal pela Libertadores no Morumbi e o Cuiabá pelo Brasileirão também em casa. Diante da alta incidência de lesões do elenco do São Paulo, o técnico Crespo dificilmente irá arriscar Schalke Vinícius contra o Fortaleza nesse sábado. Dani Alves será outra opção, mas está com a seleção olímpica. Logo o caminho está livre para o jogador enfim começar a dar a volta por cima. Fora dos planos do técnico Crespo, Hernanes tem treinado por conta própria enquanto negocia os valores da rescisão do seu contrato com o tricolor. A ideia do jogador é seguir jogando futebol e para isso é importante manter uma condição física adequada. Embora esteja bem fisicamente, o jogador não vem recebendo oportunidades no São Paulo, tanto que não realizou nenhum jogo nesse Brasileirão. Aliás, o fato de não jogar até contribuiu para que o ídolo São Paulino consiga fechar com outra equipe do futebol brasileiro, já que o regulamento da competição impede que um jogador atue por outro clube após ter jogado 7 partidas. Hernanes ainda tem salários deste ano e do ano passado a serem pagos e aguarda um acordo entre seu staff e a diretoria São Paulina para anunciar de forma oficial a sua saída do clube. Na atual temporada, o camisa 15 participou de apenas 9 jogos e não marcou nenhum gol. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota por 3-2 para o 4 de julho pela Copa do Brasil. Nos últimos 2 jogos do São Paulo, o técnico Crespo surpreendeu ao colocar um atacante de apenas 18 anos em campo. Com pouco tempo no elenco profissional, Marquinhos entrou contra Bahia e Racing e demonstrou que começou a ganhar a confiança do técnico. Diante do Bahia pelo Brasileirão, Marquinhos teve participação direta no gol de São Paulo já nos acréscimos. O atacante criado no Jardim Colombo, distante 2 km do estádio do Morumbi, pode não ser famoso entre a torcida, mas já é um rosto conhecido no clube. Marquinhos teve seu primeiro contato com São Paulo em 2012, quando ainda tinha 8 anos. Ele treinava na escolinha de futebol Pequeninos do Jockey, que na época tinha um núcleo do São Paulo. Em um dos treinos no local, um olheiro de São Paulo que tinha a missão de acompanhar as jovens promessas assistiu a um treino do garoto e o chamou para fazer uma fase de testes. A partir desse momento, o atacante passou a ir ao CT em Cotia uma vez por semana e jamais deixou o clube. Por ser muito jovem e não ter uma categoria de sua idade, ele tinha que treinar com os garotos mais velhos. Mas nada disso, porém, impediu que ele fosse destaque e artilheiro nas categorias onde passou. O período de maior evolução do jovem foi no ano passado pelo Sub-17. Marquinhos foi um dos destaques do time e ajudou nos títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Com a ascensão, foi promovido de forma definitiva neste ano ao Sub-20 para ser dirigido por Alex. Logo no primeiro jogo do São Paulo na temporada, que marcou a estreia de Alex como técnico, ele fez o gol da vitória sobre o Atlético pelo Brasileirão Sub-20. No jogo seguinte contra o América, anotou mais um na vitória por 3-1 e ainda deu 2 assistências. Os números expressivos no início da temporada no Sub-20 despertaram os olhares de Crespo, que chamou Marquinhos para um período entre os profissionais. Durante o Paulistão, ele havia feito esse intercâmbio, mas não foi utilizado em nenhuma partida. Agora passou a ter mais chances. Nesse sábado, diante do Fortaleza pelo Brasileirão, Marquinhos pode ganhar uma nova chance com o técnico. Isso porque o São Paulo tem uma decisão pela Libertadores na próxima terça-feira diante do Racing e deve dar chance aos reservas nesse fim de semana. Esquece, foi dessa maneira que o importante dirigente do São Paulo respondeu ao blog do Nicola sobre a possibilidade de Dário Benedetto virar reforço do time. O argentino de 31 anos está queimado no Olympique de Marseille e foi sondado recentemente pelo São Paulo, como revelou a Gol. Já é possível descartar o centroavante por causa das cifras, todas impagáveis, seja por empréstimo ou em definitivo. Vale destacar que o Marseille o comprou do Boca Juniors por 18 milhões de dólares. O jogador também tem um salário fora da realidade tricolor. Ele ganha pouco mais de 2 milhões por mês, sendo o terceiro mais bem pago do atual elenco. A curiosidade é que se dependesse apenas de Sampaoli, técnico do time francês, seu compatriota sairia na hora. Nos últimos 11 jogos, por exemplo, o atacante foi reserva em 10 e nem chegou a sair do banco em 2 deles.